Para mim é muito difícil começar a falar depois dessas três pessoas. Eu acho que o Luiz Cláudio fez uma visão muito ampla do que é hoje o apoio muito forte que o governo tem dado à educação. Acho que a professora Helena nos mostrou também sobre as agruras de um país em desenvolvimento, em crescimento e num período de ajuste fiscal, continuar investindo numa estrutura de ciência e tecnologia forte na área pública. E também a Bárbara, que trouxe as reflexões dela sobre as preocupações como menina que ela é. Eu sou uma senhora e a minha expectativa é de deixar um mundo melhor para a Bárbara. Eu quero que a Bárbara encontre um Brasil melhor do que o que eu encontrei na idade dela e que chegue à minha idade com um país mais justo. Eu gostaria de voltar na mesma ordem do nosso secretário executivo e ministro, muitas vezes, Luiz Cláudio, aos programas. Eu vou começar pelo FIES e vou concordar com todas as colocações do nosso secretário no sentido de que houve um avanço no sentido do aprimoramento do programa, que a redução do número de vagas, o setor, eu estou representando a Confenem, que é a Confederação dos Estabelecimentos de Ensino, sou da Câmara de Ensino Superior de lá. Nós entendemos que tem que haver uma diminuição nos recursos e achamos que botar o FIES no mesmo sistema do Pronatec é um avanço grande no sentido da transparência e da... Não é nem transparência, transparência é uma palavra assim, muito vaga, mas assim, ele bota muito claro aonde o governo está querendo investir, de que maneira ele está querendo investir. O Pronatec, e aqui está o nosso secretário, que inclusive implantou o programa, porque ele não era secretário na época da implantação, uma pessoa técnica que conhece, hoje está lá o Cristiano, que lidera a equipe técnica deles. É muito difícil você se sentar na frente de alguém do Pronatec e perguntar assim, por que eu tenho 20 vagas e o fulano de tal tem 35? Ele vai e te explica direitinho por que tem 20, por que tem 35. E aí, Bárbara, eu quero só te ajudar dizendo que o Pronatec já obedece a eixos tecnológicos, já obedece a prioridades, e o que o FIES fez foi se assentar sobre essa base de sucesso que o Pronatec já tinha implantado. Da mesma maneira, o Pronatec também vai se assentar na experiência de sucesso que o FIES teve na avaliação dos cursos. A decisão de ir para cursos 5, 4 e 3 só foi possível porque o sistema de avaliação do INEP e das séries estão atuantes. Eu vou falar um pouco também, não posso falar sobre o PIBID, seria uma coisa que eu conheço um pouco, mas posso falar sobre a formação de professores. Eu acho que essa Casa e a Câmara dos Deputados, e nós que representamos a iniciativa privada, temos que repensar, e estava conversando isso agora com a professora Helena, a questão dos conteúdos das licenciaturas. Na verdade, quem forma os professores, em grandes números, somos nós, da iniciativa privada. E se está faltando sala de aula, se está faltando experiência, se está faltando estágio, essa é uma discussão que a gente tem que ter de forma muito objetiva, muito clara, e sem essa coisa de que eu sou o dono da área de treinamento de professor. Então, aqui só senta eu, fulano de tal, ABCD, fica os mesmos CPFs, as mesmas pessoas decidindo tudo para o Brasil. Eu acho que existem pessoas mais jovens, como a Bárbara, de fora desse grupo, mais velhos até, que precisam colaborar nisso. E não é só também na questão do currículo das licenciaturas, é também no diálogo do ensino superior com o ensino médio, do diálogo do ensino particular superior com o ensino médio. Hoje nós temos 75% das vagas. E em todas as audiências públicas, e muitos dos senhores já me conhecem, porque eu sou meio figura carimbada, como bem diz o Luiz Cláudio, eu trabalho muito para o ensino superior, e eu estou sempre defendendo o lado da iniciativa privada que vem avançando no Brasil. A gente tem que também entender que a matriz do sistema mudou. A primeira escola a primeira mudança de mantença que foi feita no Brasil, nos moldes que nós vemos hoje, tem 10 anos. Foi a Universidade em Morumbi, quando fez a mudança de mantença para o Grupo Laureate. Foi a primeira vez
que um grupo internacional entrou no Brasil. Nós estamos falando de um modelo que tem 10 anos de funcionamento, ou seja, não tem nada ainda. Nós estamos começando. O diálogo, e aí também eu posso dizer de novo, o Luiz Cláudio me conhece, ele sabe que eu não sou muito de firulas, mas o diálogo que o MEC tem aberto conosco tem facilitado muito a melhoria da nossa qualidade, porque nós temos conseguido entender o ponto de vista do MEC e o MEC tem sido capaz também de entender as nossas dificuldades em algumas regras. Eu não encontro doutores na área de direito, tem uma pessoa do OAB aqui que vai me suceder depois, para trabalhar em Manaus. Não existem, os doutores não querem ir para Manaus. Os doutores querem ficar ali, andando na Avenida Paulista, que a gente não sabe que não tem nenhum de lugar onde botar mais o pé, mas eles querem ficar na Paulista. Eles querem ficar em Curitiba, eles querem ficar no Rio, né? E isso não quer dizer que não seja feito um grande esforço. É claro que as universidades federais, quando oferecem dedicação exclusiva e uma carreira muito mais consolidada do que as carreiras que estão sendo criadas nas universidades particulares, são muito mais capazes de atrair professores, até porque existe a aposentadoria integral. Muitos professores, não existe mais, mas não é o INSS, né? Que é igual o INSS, vamos falar sério, ninguém merece. E todo mundo ganha. Aquilo ali é uma tristeza. Então, muitas vezes o professor sai da rede privada, onde ele ganha mais hoje, e vai para a rede pública, às vezes morando mais longe, porque ele sabe que ele vai ter uma velhice e uma tranquilidade no trabalho no dia a dia maior. Ele tem estabilidade, né? Toda vez que você tem alterações no número de alunos nas turmas, infelizmente a gente tem que realocar a carga horária de professor. E não é porque a gente é mau, é porque nós temos que pagar a nossa folha de pagamentos. Agora, por exemplo, com a portaria 23, nós temos discutido isso com o MEC, nós temos o repasse de nós temos 4 repasses de 2015, indo para 2016, 2017, enfim, o que foi combinado. E nós estamos entendendo isso, mas nós vamos continuar pagando 13 folhas de pagamento de professores, né? O esforço do ensino particular tem sido no sentido de investir em infraestrutura, investir em formação de professores, investir em pesquisa, sim, né? Uma vez eu perguntei ao nosso ex-ministro Paim por que não era permitido às universidades particulares montar os mestrados interinstitucionais de verdade, como são permitidos na rede pública. Nós temos universidades, por exemplo, na Bahia, com mestrados interinstitucionais com a Universidade Federal da Bahia, que são um sucesso, né? Quer dizer, o que nós precisamos, eu concordo com a Bárbara que nós temos alguns vícios, a professora Helena também disse isso, e um dos vícios que a gente tem no Brasil é de achar que o ensino particular é ruim, que todo mundo é tubarão de ensino, que todo mundo quer dinheiro. Outro dia eu estava conversando com uma colega da Conte e ela disse, mas a empresa tal teve não sei quantos milhões de lucros. Eu falei, olha, primeiro que o lucro que sai ali não é o lucro antes do imposto de renda, da depreciação, dos impostos todos que você paga, as margens são muito menores do que as pessoas imaginam, né? Você lê no jornal assim, escola tal pegou 1 bilhão o Estadão disse outro dia, pegou 1 bilhão do FIES. Eu fui conversar com um jornalista e disse, pegou e fez o quê? Saiu correndo? Peguei esse 1 bilhão e foi correndo assim pelo mundo afora? Não, ele abriu um campus, ele abriu uma sala de aula, ele botou professores. Nós temos feito muitos estudos dentro do ensino particular, até porque nós somos jovens, para nos conhecermos melhor. O Luiz Cláudio conhece esse estudo. Nós fizemos um estudo no ano passado, comparando o desempenho, as médias finais do ENAD, dos nossos alunos pró-unistas 100%, com os alunos egressos das universidades federais. E os resultados são, os alunos pró-unistas egressos das universidades particulares têm notas médias mais altas do que os egressos das escolas federais. Federais já são públicas, Elizabeth. Inclusive, eu apostei um almoço com um dos diretores do MEC e ganhei. Porque ele disse para mim, eu não acredito no seu resultado. Eu falei, então eu vou trazer aqui, professor. E ele falou, ganhou o almoço. Aliás, ainda não cobrei. Mas o que isso mostra? Isso mostra que uma correta política de incentivo, que seleciona bem aquelas pessoas que deverão ser salvas nessa rede
que é o safety net que vai salvar o excluído, que vai salvar o negro, que vai salvar o pobre, que vai salvar a pessoa que não tem uma formação acadêmica boa. Quando ela está corretamente orientada e corretamente avaliada, a gente consegue. Veja bem, quando eu pego um aluno ProUnista 100%, eu estou dizendo que a família tem até 1,5 salário mínimo per capita. Ele é uma pessoa pobre. Eu consigo anular as diferenças socioeconômicas de entrada ao longo do curso dele. Então, todas aquelas pessoas que, como eu, iam para as suas universidades públicas, de carro, estacionar nos estacionamentos gratuitos que nos oferecem, enquanto eu ia lá estudar do jeito que eu achava bom, uma pessoa que se locomove em transporte público, que mora em casas com mais pessoas, que trabalha de dia e estuda de noite, vai para o ENAD e gabarita. Isso mostra que a nossa máquina privada, que a máquina de ensino privado é boa. O que nós precisamos é dialogar melhor com o ensino médio e ajudar a que os alunos do ensino médio entrem melhores para nós, né? Da mesma maneira, nós acabamos de concluir agora um estudo que eu vou trazer, vou mandar para os senhores, que mostra o efeito das universidades, de uma instituição de ensino superior particular no PIB do município. Quer dizer, quando eu formo pessoas numa instituição federal ou numa instituição particular, que influência isso tem no PIB? Ora, nós sabemos que a maioria dos alunos que hoje estão nas universidades federais são filhos de classe média, eles se formam e vão, ou mudam de cidade, ou casam, ou constituem uma família. Os alunos das universidades privadas são pessoas que moram, são pessoas com rendas mais baixas e que imediatamente, no momento em que formam, começam a melhorar a vida dos seus familiares, ou trazendo de onde eles vieram, se eles são pessoas que migraram de centros menores para as capitais, ou efetivamente pagando escola para essas pessoas. Então, o estudo que foi produzido pelo NAESO, do INSPER, que vai ser distribuído para os senhores, vai mostrar que uma instituição de ensino particular, quando forma alunos, ela tem impacto de até 2,5% sobre o PIB do município, enquanto um aluno formado na escola federal tem 1,7%. Então, assim, nós geramos mais de 1 milhão de empregos. Hoje, são pessoas que estão dentro da iniciativa particular. Não ter qualidade não é mais uma opção para nós. E, por isso, nós saudamos as alterações que o MEC fez, tanto no Pronatec, que vai aumentar a sua fiscalização de qualidade, quanto no FIES, que orientou e nos disse, olha, vocês vão ter tais vagas em tais lugares, né? E compitam entre vocês pelos alunos. Eu acho que isso é transparente e é justo, né? E eu gostaria, eu não quero estourar meu tempo, senadora, mas gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que a senhora está nos dando. Queria dizer aos senhores que eu me orgulho muito de militar no ensino superior particular a minha vida inteira. Eu sou executiva dessa área há mais de 30 anos e nunca abri mão da qualidade. Eu acho que a qualidade de ensino é uma questão de seriedade e não de exigência do governo. E como eu sempre digo, somos todos brasileiros, todos patriotas e todos estamos deixando filhos e netos. E eu quero que a Bárbara herde um país maravilhoso e que ela tenha a honra de um dia ser reitora, quem sabe, de uma universidade particular. Eu tenho certeza que a gente vai estar preparado para receber uma pessoa como ela. Boa tarde, aliás, boa tarde, não, bom dia ainda, obrigada. Bom dia, que a gente não almoçou. Agradecer aqui a Elizabeth pela sua participação no debate. E vamos agora ouvir a Iago, aqui representando a União Nacional dos Estudantes. Olá. Muito bom dia a todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome da senadora Fátima Bezerra e agradecer muito o convite ao senador Paulo Paim, né, propositor da nossa audiência, porque eu acho que a cada vez que a gente constrói um debate, principalmente com as entidades da sociedade civil, dos movimentos sociais, a gente aprimora e fortalece a nossa democracia, né? Até porque nós temos muito a dizer. Eu acho que, principalmente num momento tão especial como esse que a gente vive no Brasil, não só por ser um momento de crise, né, econômica mundial, mas por ser um momento cuja história recente, né, nos deixou grandes conquistas, grandes avanços, né, do qual os movimentos sociais fizeram parte.
E é um pouco sobre isso que eu quero falar, né? Nós, estudantes, durante a última década, tivemos muitas lutas e a gente considera que muitas conquistas, né? E esses programas que a gente vem hoje aqui debater são frutos desse período, dessas conquistas, né? Desses avanços. E por isso a gente reivindica esses programas como uma vitória nossa também, né? E a gente fica muito feliz em poder debater isso aqui. Então, vou começar falando do FIES. O FIES, para nós, é um programa muito importante, porque ele possibilita a inserção e a popularização, né, a democratização do acesso ao ensino superior por camadas mais pobres, mais necessitadas da população, né? E isso, inclusive, para nós é importante porque inverte a lógica do próprio ensino superior. Quando você passa a ter atores e atrizes sociais diferentes do que se tinha antes, quer dizer, quando você passa a ter pessoas de classes, de grupos sociais menos favorecidas na universidade, você altera a lógica de pensamento, né, do que antes era mais elitizado e hoje passa a ser mais popularizado. Então, a gente considera que esse é um programa muito importante, que dá oportunidade para muita gente. Nós fizemos essa luta, apoiamos, né? Mas, por um outro lado, o FIES ele é uma ferramenta que também, aos estabelecimentos privados, garante uma certa estabilidade, né? Diminui a inadimplência, né? Garante uma margem de confiança nos investimentos nessas universidades, porque já sabem que vai haver ali o pagamento da mensalidade, né? Então, dessa maneira, eu queria começar falando do FIES como uma proposta que a Uni tem feito, de ser assim como o ProUni também, de serem ferramentas de garantia de qualidade, de regulamentação, de avaliação dessas instituições, né? No início do ano, o MEC deu uma sinalização interessante, que nós consideramos interessante, apesar de ter sido feita de uma maneira um pouco confusa, né? Confundiu muitos estudantes, que foi a questão do aumento de mensalidade, né? Quer dizer, a universidade só tem direito ao FIES se aumentar a mensalidade até determinada porcentagem, né? Porque muitas universidades aumentavam a mensalidade acima da inflação, né? E essa é uma batalha que a gente tem feito em inúmeras instituições privadas no Brasil, a Uni, as entidades estaduais, os DCEs, né? Que é contra os aumentos abusivos de mensalidade que muitas vezes não passam por um crivo de transparência, né? Não se tem acesso às planilhas, enfim. Então, nós achamos que o FIES ele precisa ser esse instrumento de controle, de regulamentação, né, da qualidade do ensino. E aí, nesse sentido, sobre algumas das alterações do FIES que foram feitas recentemente, nós também temos uma opinião já formada, né? Inclusive, já convocamos os estudantes, já temos resoluções da nossa diretoria, do nosso congresso, que foi há pouco mais de 2 meses, sobre a questão do FIES, né? O que para nós é central é a questão do aumento dos juros, né? Nós somos frontalmente contra o aumento dos juros do FIES, até porque ele contradiz uma outra medida que vem sendo tomada também, que nós consideramos justa. O critério de renda, né, para poder contemplar os estudantes das classes mais baixas, nós achamos que é justa, né? São esses estudantes que mais necessitam. Mas, por outro lado, como é que se agora nós vamos diminuir, nós vamos colocar um critério para uma renda menor, nós vamos aumentar os juros? Quer dizer, são essas pessoas que são mais pobres vão ter que pagar os juros mais altos, né? Então, nós reafirmamos que achamos que os juros do FIES deve permanecer em 3,4%, a gente acha que essa é uma questão importante e a gente sabe da dificuldade, acho que no mesmo sentido do que a professora Helena falou, nós sabemos também que esse é um problema que não diz respeito diretamente ao MEC, né? Nós sabemos que é uma opção de uma política econômica que nós temos considerado equivocada e temos também nos mobilizado para combatê-la, né? Então, a gente acha que a taxação das grandes fortunas, como a Bárbara já disse, né? Quer dizer, juros, vamos aumentar os juros também sobre as transações dos bancos, né? Vamos colocar mais tributação sobre as remessas de lucro para o exterior, né? Então, quer dizer, isso sim vai garantir que a gente tenha o acesso e a qualidade para os estudantes sem cortes na educação, né?
Então, entre outros pontos, acho que a priorização das áreas de saúde, de engenharia e de formação de professores são também priorizações justas, ainda que não se tornem restrições, né? Isso é um ponto que a gente tem tocado também. Nós acreditamos que essa é uma priorização de áreas que, de fato, são urgentes e essenciais para o desenvolvimento do nosso país hoje, né? E os critérios do acesso através do Enem, a gente também acha que são importantes, né? A redação, o novo mínimo da nota que é necessário para ser aprovado no processo seletivo, né? Nós também achamos importantes. Mas eu volto a reafirmar, para nós é importante que esse programa seja mantido da forma como foi feito nos últimos anos. Para nós é negativa a redução, né, no aumento das bolsas de FIES, né? Mas nós achamos que esse deve ser, sobretudo, uma ferramenta de regulamentação do ensino superior privado, né? E eu concordo que o ensino superior privado ele é importante hoje para o nosso país, né? Porque ele forma muitos estudantes, né? Ele insere no mercado, no desenvolvimento do nosso país, muitos profissionais, e ele dá também... a nossa juventude ela quer ter esperança, né? Ela tem sonhos, e a universidade faz parte disso, né? Então, o ensino superior ela dá essa condição para a nossa juventude também. Mas nós queremos que esse jovem, para além dele estar no ensino superior, ele possa estar no ensino superior de qualidade, né? Que ele possa, de fato, contribuir com o desenvolvimento do nosso país, que ele possa ter projetos de pesquisa, projetos de extensão, que dialoguem diretamente com a comunidade, e que ele possa se formar com um ensino de qualidade. E aí, é claro que o ensino privado ele consegue abarcar, né, mais espaços, ele consegue se estender em mais localidades do nosso país, e ele é muito grande, dá oportunidade para muitas pessoas, mas ele é muito heterogêneo também. Então, na medida em que você tem uma Uninove em São Paulo, por exemplo, que conta com 150 mil estudantes, você tem também outras universidades no interior de qualquer estado que conta com 500 estudantes, 100 estudantes, né? E que muitas vezes não correspondem aos critérios de qualidade, e os estudantes têm sido prejudicados por isso. Então, por outro lado, a gente também acha que é importante um novo critério de que só as instituições com as notas mais elevadas possam ter acesso ao FIES, né? Isso também para nós é importante. Mas eu destaco uma outra questão. A avaliação a gente também não acha ainda que seja a mais avançada, né? Por isso que nós propomos, por exemplo, um projeto de lei que, inclusive, já está quase pronto para ser votado na Câmara, que é o INSAES, né? Eu venho aqui reivindicar essa pauta também do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, que para nós é uma pauta muito cara e que, na nossa opinião, é muito justa no que tange a qualidade, a regulamentação, a avaliação e a supervisão do ensino superior como um todo, mais especificamente do ensino superior privado, né? Eu acho que essa é uma ferramenta que nós precisamos utilizar para ampliar, né? Porque, só para dar um exemplo para vocês, que tem sido assim, uma efervescência muito grande nas universidades hoje, é a tal da disciplina online, né? Porque existe uma portaria no MEC hoje que permite que as universidades ofereçam, de forma opcional, até 20% da carga horária do estudante em matérias online. Mas o que acontece é que, talvez para ampliar a margem de lucro, diminuir gastos, as universidades privadas, elas tornam isso como uma ferramenta obrigatória. Então, a maioria das universidades privadas que você vai hoje, tem lá 20% da carga horária dos estudantes é online. E os estudantes têm se revoltado muito com isso. Então, essa é uma reivindicação que os estudantes têm feito nas universidades, porque a matéria online, ela diminui a qualidade do ensino, né? E muitas vezes, algumas matérias que inclusive exigem manuseio, experiências, laboratório e tal, que têm sido utilizadas através da internet, né? Então, isso é uma das questões. Isso sem falar também do capital estrangeiro na educação, que para nós também é muito prejudicial, porque não diz respeito aos interesses do desenvolvimento do nosso país, e etc. Mas, devido ao tempo, eu quero agora falar um pouco
sobre o Ciências Sem Fronteiras, mas eu acho que a professora Helena falou que já foi muito justo e a gente vem nessa mesma direção de valorizar muito esse programa, porque ele, para além de ser um programa de qualificação do ensino do estudante, ele é um programa que também permite construir relações diplomáticas, porque as relações entre as universidades, entre os países, ela fortalece as relações diplomáticas, né? Mas, sobretudo, é um programa que também é de permanência. E aí eu queria utilizar esse ponto para falar da permanência nas universidades, né, federais. Porque nós vivemos, como eu já disse aqui anteriormente, nós vivemos recentemente um período de muito avanço na democratização do acesso das universidades. O Reúne, para nós, foi um programa muito importante que deu a oportunidade da universidade brasileira mudar de cara. Né? Hoje a gente até diz que a universidade tem mais a cara do povo, né? Tem mais negros, tem mais indígenas, né? Tem mais filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Mas isso, por outro lado, demanda que esses estudantes tenham condições de permanecer no ensino superior. Porque ao passo em que você coloca pessoas que têm menores condições econômicas dentro da universidade, você também tem que dar condições para que elas permaneçam na universidade. Né? Então, a gente gera uma outra demanda, quer dizer, você ampliou muito o acesso e essa foi uma vitória inquestionável que nós consideramos e achamos que precisamos continuar ampliando. Muitos jovens ainda estão fora da universidade ou do ensino técnico, enfim, no nosso país, mas nós precisamos dar uma atenção especial à permanência. E com esses cortes que têm acontecido na educação nesse ano, as políticas de permanência têm sofrido grandes ataques. E isso faz com que um número grande de estudantes evada das nossas universidades. Os números, as taxas de evasão na universidade, às vezes são gritantes. Quer dizer, entra muito estudante na universidade, mas não tem se formado a quantidade que a gente queria. Né? E é óbvio que isso não diz respeito só à questão da permanência. São inúmeros fatores, mas em grande parte estão ligados a essas questões da assistência. Né? Com as universidades hoje, as universidades federais, elas têm enfrentado muitos problemas que vão além dos custos, dos terceirizados, né, da energia, da água, etc. Mas os estudantes estão sofrendo, por exemplo, com paralisação dos restaurantes universitários. E isso pode parecer pouco, mas não é. Porque um estudante, às vezes, não tem dinheiro para almoçar. E se ele não tem dinheiro para almoçar, ele não consegue estudar. Né? Então, temos sofrido cortes em bolsas, porque às vezes o Ministério não corta a bolsa que vem diretamente do Ministério, mas lá no orçamento da reitoria da universidade, eles fazem lá um reajuste para poder pagar a luz, mas aí você tem que tirar de onde? Aí tira da bolsa do estudante, que às vezes, a bolsa institucional. Né? Então, essa é uma outra ponderação que a gente tem a dizer. E aí, para encerrar, assim, falar do PIBID, né, eu acho que o PIBID, a gente fica muito feliz que é um programa que não tenha corte, porque eu acho que esse é um programa que, pelo contrário, ele precisa crescer, né? Ele não pode sofrer nenhum corte, né? Ele precisa crescer, porque a gente tem não sei se a gente pode dizer com um chavão, né, muito forte do movimento educacional, que é aquilo, né, ensino, pesquisa e extensão. E eu acho que o PIBID, ele é um dos programas que mais coloca em evidência esse tripé que a gente defende para a universidade. Então, a gente quer programas assim cada vez mais fortalecidos, uma educação forte com assistência e permanência estudantil e cada vez mais ampliação das vagas no ensino público. Isso é importante e o PNE já diz isso. Eu encerro por aqui. Obrigado. Bom, agradecer a Iago e passar imediatamente agora para o professor José Geraldo, ex-reitor da UNB e aqui representando a Comissão de Educação Jurídica da OAB. Imediatamente, senador Paim, vou passar a palavra para Vossa Excelência. Bem, bom dia ainda a todas, a todos. Cumprimento a senadora Fátima Bezerra, que preside a sessão até aqui, ao senador Paim, que a convocou e definiu a pauta.
professor Luiz Cláudio, todos os demais e todas as demais pessoas aqui presentes na mesa, os que estão aqui, Vilma Lacerda, suplente. Pode parecer extravagante a presença da OAB numa mesa em que, de certo modo, a linha condutora do percurso é o estritamente universitário e centrado na questão da educação superior. Mas eu queria dizer que não é impróprio. O presidente Marcos Vinícius pediu que eu representasse como membro da Comissão de Educação Jurídica e também como ex-reitor, né? Levando em conta essa peculiaridade da Ordem dos Advogados, que, embora institucionalmente tenha um caráter corporativo, porém tem um lugar político na construção do paradigma da educação superior no país, especialmente considerando que a própria instituição, no seu nascedouro, enquanto Instituto dos Advogados Brasileiros, é até anterior à formação da própria Universidade Brasileira, né? Quer dizer, parte da sua existência está ligada à luta pela institucionalização da educação superior no Brasil. E agora, nesta semana, vamos celebrar 188 anos da criação dos cursos jurídicos, 11 de agosto, né? Levando em conta que o projeto dos cursos jurídicos é o que se institucionalizou enquanto o que se debatia era a criação da Universidade Brasileira, o que só foi acontecer no século XX. No século XX. E é curioso, secretário Luiz Cláudio, que tão recente, considerando inclusive o contexto latino-americano e americano, porque nós já temos universidades na América desde o século XVI. O Brasil, que foi tão retardatário, tenha se consolidado rapidamente com uma infraestrutura tão forte como a que vimos aqui, em parte relatada, que faz com que, enquanto interlocutor do contexto internacional de compartilhamento das políticas, as nossas formas de financiamento e de organização sejam referidas como de caráter exemplar. Sabe, como reitor, como eu também, que uma das agendas principais nossas é receber as legações estrangeiras do norte mais avançado e do sul que corre atrás, mas todos querendo participar também do que é a distribuição de recursos que nossas políticas permitem. Não só no Ciências Sem Fronteiras, que todos os embaixadores querem inserir suas universidades na recepção dos alunos, mas no programa de pós-graduação, que o Brasil tem como um dos mais... Doutor José Geraldo, desculpe lhe interromper. Estão me dizendo que eu preciso, na CCJ, só apertar o botão, porque falta um voto lá para um projeto importante, que o Humberto Costa é o relator. E dá tempo tranquilo. O senhor ainda tem, no mínimo, 10 minutos, nos meus cálculos, 6 mais um pouco. Eu vou lá, aperto o botão e volto aqui. Ah, tá. Pode ser? Com certeza, senador Paim, nós só terminaremos aqui a audiência depois com a sua presença. Muito bem, se for o caso, eu continuo falando até o senhor chegar. Bem, então, nós sabemos o quanto estes países, por suas delegações, têm expectativa de participar da distribuição dos altíssimos investimentos que o Brasil faz no tocante ao financiamento da educação, em geral, na pós-graduação, mas agora com os programas de mobilidade e intercâmbio com a graduação. Ouvindo os que me antecederam, embora a audiência tenha sido marcada para o item FIES, Pronatec e Ciências Sem Fronteiras, nós podemos perceber que a condição do financiamento da educação superior é larguíssima, na medida em que, mesmo aqui, outros programas foram trazidos a exame, como o PIBID, mas também os dos financiamentos estruturantes da educação superior, que foram relacionados por todos os expositores.
né, desde assistência estudantil até o financiamento das inúmeras formas de manutenção em bolsas ou em programas que agregam recursos para o desenvolvimento da educação superior, como o PROEX, o PIBIC e foi rápido, hein? Mas, então, é um sistema muito bem estabelecido, que eu imagino possa ser percebido na sua qualificação quando se vê, por exemplo, do ponto de vista retórico ou no sentido nobre do termo, a gente ouvir falar da mudança, por exemplo, que era de natureza endógena, de um sistema de educação de qualidade da creche à pós-graduação, que envolvia estruturar internamente o sistema, para como agora está estabelecido, pátria educadora, quer dizer, que não é apenas endógeno, mas que remete a uma situação que liga a educação com todas as políticas que organizam a identidade, a formação, o desenvolvimento e o engrandecimento do nosso país. A mensagem aqui de lembrar que o debate não deve ser focado apenas na ponta do iceberg desse modelo, que é a questão da educação estricto sensu, mas que deve percorrer a transversalidade do que ele representa, é o que deve chamar a nossa atenção. Aqui, pelo que vimos, há muito avanço, há muita densidade. As críticas e as reivindicações são as mesmas que se fazem à democracia. Se critica a democracia não porque ela é um bom regime, mas porque se quer mais qualidade na democracia. Se critica a educação não porque não haja financiamento, mas porque se quer mais estruturação e melhores fontes. Digo isso porque, por exemplo, vindo para cá, peguei o Jornal do Senado de hoje, e a notícia mais forte é a que vai debater de novo o sistema de partilha da Petrobras, do pré-sal. Ali está se discutindo educação, ali está se discutindo financiamento. Por isso que, quando vim para cá falar em nome do presidente da OAB, recuperei as manifestações da entidade no tocante aos pontos em que ela discute o tema da educação. E, nesses anos recentes, de 2011 para cá, por exemplo, vi que grande parte da presença representativa da presidência da OAB em vários eventos foi discutindo esses temas de financiamento. Mais verbas para a educação no tocante ao sistema de partilha do pré-sal, mais verbas para a educação no sistema de não esmorecer no financiamento desses programas que estão aqui elencados. Quer dizer, uma convocação nossa, né, porque estaremos discutindo educação e não apenas rendimento produtivo ou crescimento econômico, mas aquilo que forma o grande perfil da educação brasileira nesses grandes debates. Então, eu queria dizer que a OAB participa disso porque ela tem uma grande parte de responsabilidade no processo político, mas ela também se estruturou como uma espécie de agência de fomento ao desenvolvimento da educação. Porque, de um lado, pela sua história, ela é considerada um ator nesse processo. Ela, por exemplo, pela legislação, se manifesta sobre a criação, o reconhecimento, o credenciamento, a regulação de todo o processo de criação e reconhecimento dos cursos de direito no país. É o curso praticamente quase o mais antigo na educação superior, participa com um grande contingente neste número de diplomados que o Brasil tem. É essencial ao sistema republicano, porque é o único curso que, na Constituição, figura como uma leitura de sua constitucionalização, é essencial à administração da justiça, forma todo um dos poderes da República
e, por conseguinte, tem um protagonismo no debate sobre as questões que envolvem a discussão da boa regularidade do sistema de educação superior. Concordo que, nesse aspecto, não é apenas o marco regulatório que é importante, o fortalecimento dessas políticas, mas engajar a sociedade civil, da qual a OAB é uma expressão, nessa reivindicação do acompanhamento avaliador do sistema. Avaliador do sistema. Então, de repente eu vi que o tempo ficou pequeno, mas então vamos encerrar, né? O juiz de futebol dá mais 2 minutos, 4 minutos, né? Então, eu queria dizer da importância desse debate, da importância de articulá-lo com as demais políticas que estão em curso, neste momento dramático em que nós passamos para uma leitura muito funcional do desenvolvimento do sistema. Lembrar que a educação ela é constitucionalizada como um bem público, um bem social, não é um bem econômico. Ainda que o OMC e outros organismos queiram inserir isso na lista de serviços e, portanto, fortalecer os atores que lucram com o sistema, basta ver a relação na Bolsa de Valores da participação do capital que disputa esse espaço, mas colocar essa reivindicação dentro do plano de que ela tem que ser avaliada como uma exigência da cidadania contemporânea. E, para além dos aspectos dos participantes funcionais, que são os estudantes, os professores, os parlamentares, a sociedade civil hoje se organiza democraticamente e participação popular e controle social são indispensáveis a esse sistema. Então, era isso, senadora. Obrigado pela presença da OAB aqui, na distinção que o convite fez, e de poder conviver com este magnífico exemplo da qualidade responsável da educação brasileira para os seus